Oi, galerinha! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos na nossa 17ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada sobre os conceitos de autoritarismo e a gente vai estudar um pouquinho sobre governos autoritários que utilizam desse discurso democrático, certo? Principalmente na história do nosso Brasil. Então a gente vai analisar dois períodos que a gente já analisou, mas vamos ver mais profundamente como que existe esse autoritarismo disfarçado nesses governos, certo? Então vamos lá, observem aí. Só para a gente relembrar afinal, o que é ser autoritário, certo? Ao pesquisar a palavra autoritarismo em qualquer dicionário de língua portuguesa, nos é apresentada a ideia de um comportamento relacionado a pessoas autoritárias ou de um modelo de governo que concentra o poder nas mãos de uma ou poucas pessoas, na contramão ao modelo da democracia participativa, por exemplo. Esse sistema de liderança é caracterizado por um poder central e pela repressão das liberdades individuais dos cidadãos. E aí, tudo isso aí a gente viu na aula passada, certo? Essas premissas do que é ser autoritário, do que é ser totalitário, de como o autoritarismo ele é totalmente diferente da democracia, então são opostos. Só a gente entender que a democracia, através da liberdade, da igualdade, do direito de expressão, ela se diferencia do autoritarismo, certo? Que não tem essas premissas de direitos e de liberdades que a democracia tem. E aí a gente vai analisar dois períodos da nossa história, da história do nosso Brasil, para a gente tentar entender como esse autoritarismo esteve presente dentro desses governos, certo? São dois períodos que a gente já estudou quando a gente viu lá os momentos de retrocesso da democracia, mas que a gente vai ver mais profundamente agora como que eles são característicos do autoritarismo. Observem aí, primeiro é um período que está dentro da chamada Era Vargas, certo? Nosso querido Getúlio Vargas. O governo do gaúcho Getúlio Vargas estendeu-se por um longo período, ocasionando desdobramentos políticos e sociais que marcaram a história brasileira. Paulatinamente, no entanto, o governo passa a adotar um caráter cada vez mais centralizador e mesmo autoritário, tal como uma legislação de execução fundamentada no momento de crise do modelo democrático liberal enfrentado naquela época. A Lei de Segurança Nacional, de abril de 1935, é talvez o mais claro exemplo do início desse período autoritário. Essa Lei de Segurança Nacional a gente já viu em outras aulas também como doutrina de segurança nacional, que basicamente é perseguir aqueles que são contra o governo através dessa ideia de que eles estão ameaçando a segurança nacional, certo? E aí, dentro da Era Vargas, como disse aí, no ano de 1935, que foi lançada essa Lei de Segurança Nacional, talvez seja o início desse período autoritário de Getúlio, certo? Observem aí o Estado Novo. Em 1937, Vargas dissolve o Congresso, caça os partidos e derruba a Constituição, proclamando o Estado Novo, que duraria até 1945. Uma nova Constituição fora outorgada em novembro de 1937, a qual conferia todo o poder ao chefe do Poder Executivo, que nesse caso era Getúlio Vargas. E aí tem uma imagem aí que diz a história de um governo do ano de 1930, que é quando Getúlio assume a presidência do país através da Revolução de 30 e de todas as características que teve nesse período, até o ano de 1937, que é quando se inicia o Estado Novo, certo? Então a gente vê aí essa charge que meio que tenta satirizar essa mudança de comportamento de Getúlio Vargas, de quando ele assume o poder até quando começa o Estado Novo, certo? E aí, continuando. Argumentando que o regime constitucional vigente perdera seu valor prático, provocando um estado de desordem e irresponsabilidade, Getúlio Vargas determinou o encerramento das Assembleias Legislativas, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. A ditadura implantada por Vargas estendeu-se até 1945, que foi quando se encerrou o Estado Novo. E essa fase toda da Era Vargas. O novo regime apresentava duas faces distintas. De um lado, ele vai suspender as liberdades civis, extinguir os partidos políticos, promover a repressão policial e utilizar da censura, e do outro, estabeleceu garantias trabalhistas, incentivou a industrialização e a cultura e incentivou a expansão do ensino público. Por que o Estado Novo de Vargas é um dos maiores exemplos que a gente tem de governos autoritários?
dentro desse sentido de autoritarismo que a gente viu, que é tentar mascarar o autoritarismo através de discursos democráticos. Primeiro, porque Getúlio Vargas, nesse período da era Vargas, ele não foi eleito democraticamente, certo? Teve lá o golpe de 1930, onde o governo provisório assume o poder, liderado por ele. Depois, ele continua no poder com o governo constitucional, através da Constituição de 1934, que foi criada por ele, e que essa Constituição vai trazer garantias que até hoje a gente tem na nossa sociedade, como, por exemplo, o voto secreto, como, por exemplo, o direito de voto, do voto feminino, que apesar de ter sido estabelecido no Código Eleitoral de 1932, foi em 1934 que foi incorporado à Constituição. Outras liberdades, principalmente trabalhistas, direitos de trabalhista, direito a férias, direito a 13º salário, tudo isso foram características desse primeiro governo de Vargas, certo? Só que aí, essa Constituição de 1934, ela previa eleições para o ano de 1938, mas proibia Getúlio de se candidatar porque ele já tinha passado o tempo dele, certo? Chega, Getúlio, vamos dar oportunidade para outros. Mas ele consegue articular um golpe, certo? E através desse golpe, ele continuou no poder com o Estado Novo. Então ele fica cerca de 10 anos, de 1937 até 1945, na verdade dá 8, 9 anos aí, mas ele fica no poder só ele, certo? Através desse golpe, então nenhum outro presidente, não haviam nem eleições, e aí isso caracteriza muito como que era um governo autoritário, certo? Apesar de trazer essas características democráticas, essas liberdades, era um governo altamente autoritário. Observem aí essa outra charge que eu trouxe, 1937, que é quando começa o Estado Novo. Führer Getúlio von Vargas. 1941, cidadão Getúlio Delano Vargas. E 1945, camarada Getúlio Vargas Witt. É meio que uma alusão a outros regimes autoritários que a gente teve ao longo da nossa história, certo? E aí meio que caracteriza como que ele começa o Estado Novo e como que ele termina esse período. É importante também ressaltar que no período do Estado Novo acontece a Segunda Guerra Mundial, então o Getúlio vai ter que articular aí a participação do Brasil nessa Segunda Guerra, mas isso daí fica para uma outra aula. Então, continuando, outro período que também é extremamente característico dentro dessa questão vai ser a ditadura militar. Professor, mas a ditadura militar era escancaradamente antidemocrática? Como assim era um regime autoritário? Não era meio que um regime totalitário? Não era um regime totalitário, não se estende a um regime totalitário. Por quê? Porque a gente não vai ter, por exemplo, a questão do único partido, vão ser criados 2 partidos, e vai ter um partido que vai ser oposição. Também tem outra questão, ditadura ou regime militar? Os dois, certo? Mas geralmente o termo regime militar é utilizado para tentar suavizar o que foi realmente a ditadura. Mas a gente não pode esquecer que dentro da ditadura militar haviam sim ainda civis no poder, certo? As pessoas não escolhiam o presidente, mas senadores, deputados eram escolhidos pela população. Então, em determinado momento foi sim um regime militar, mas não anula o fato de que foi uma ditadura, e uma ditadura extremamente repressiva, certo? E aí observem, dentro da ditadura militar, os militares justificaram todos os abusos cometidos com base na doutrina de segurança nacional, utilizada para perseguir todos aqueles que supostamente ameaçavam a segurança nacional, que foi o que a gente falou que Getúlio Vargas também usou, certo? Sendo assim, as prisões arbitrárias, os sequestros, as cassações, as invasões de propriedade, a tortura, os assassinatos de cidadãos, sumiços de cadáveres e até atentados à bomba foram realizados pelo Estado, sempre com a justificativa de combate aos subversivos, aqueles que supostamente ameaçavam o país. Então é a mesma característica que Getúlio Vargas usou lá em 1935, quando criou a Lei da Segurança Nacional. Certo? Que era tentar combater aqueles que iam contra o regime, porque eles estariam indo contra a segurança nacional. Certo? Então, a ditadura militar ela vai ser extremamente característica por isso. Também vai ter a censura dentro da ditadura, observem aí. Por censura, estende-se o exame a que são submetidos trabalhos artísticos ou informativos, com bases em critérios morais ou políticos,
para avaliação sobre a conveniência de serem liberados para apresentação ao público em geral. Era o que acontecia na ditadura. Todas as músicas, as peças, todas as obras eram passadas por esses detectores de censura para ver se elas tinham críticas ao governo, certo? E a gente até já discutiu que muitos artistas utilizavam de metáforas para poder fazer essa crítica ao governo. A censura foi uma das armas que o regime militar se valeu para calar seus opositores e impedir que qualquer tipo de mensagem contrária a seus interesses fosse amplamente divulgada. Inclusive, eu trouxe um trecho do artigo 220 da nossa Constituição atual, que fala um pouquinho sobre essa questão, certo? Diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E aí a gente traz... por que eu trouxe esse artigo da Constituição? Porque mostra pra gente um pouco de como que essa Constituição ela trouxe um avanço significativo nessa questão da ditadura, certo? Ela proíbe qualquer meio de censura, seja jornalístico, seja midiático, seja artístico. A censura é altamente proibida, certo? E por que a gente está falando de todas essas questões dentro da ditadura militar? Porque, como a gente já falou, a ditadura militar era um governo extremamente autoritário, mas que meio que enganava a população, que existia uma democracia, porque a população ainda assim ia às urnas e ainda assim escolhiam outros representantes civis, apesar de que os presidentes eram escolhidos através de eleições internas, onde eles mesmos escolhiam, certo? Então, para a gente tentar exercitar tudo isso que a gente falou, vamos fazer duas questões para melhor fixar o conteúdo, certo? Eu sei que não é difícil, a gente já trabalhou tanto o Estado Novo quanto a ditadura militar e a gente só reforçou mais aqui. Observe. Apesar de trazer avanços sociais para o país, como a ampliação dos direitos trabalhistas, o Estado Novo de Vargas teve características autoritárias, à medida que, letra A, incentivou a industrialização e a cultura, bem como incentivou a expansão do ensino público. B. Promoveu o aumento da economia do país, materializada nas grandes exportações. C. Emitiu o Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5. Ou D. Suspendeu as liberdades civis, extinguiu os partidos políticos e encerrou o Congresso Nacional. E aí, qual foi essa característica autoritária do governo de Vargas? Letra D, certo? Ele vai suspender as liberdades civis, extinguir os partidos políticos e também encerrar o Congresso Nacional. Então, lembra que lá no começo ele meio que colocou toda a Constituição de 1937 sob o poder do chefe do Executivo, que era ele mesmo. Segunda questão, tem aí Ato Institucional número 5. Aí tem 2 artigos desse ato. Artigo 10. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. Artigo 11. Exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com esse ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário, porque isso significava, letra A, a substituição da Constituição de 1967, B, o início do processo de distensão política, C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes, ou D, a ampliação dos poderes nas mãos do Executivo. A alternativa certa é a letra D, certo? Quando ele limita a atuação do Judiciário, é para ampliar o poder do Executivo. Então, ampliar o poder nas mãos do Executivo. A letra A está errada porque os atos institucionais não substituíam a Constituição. Também a letra B está errada porque o início do processo de extensão política não teve esse início de processo. E a C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes, a gente não tem essa garantia desses autoritarismos, certo, do juiz. Muito pelo contrário, o poder dos juízes era bem limitado. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos os aspectos que a gente trabalhou aqui. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma do Educ no site da Secretaria de Educação e a gente fica por aqui, certo? Tchau, tchau, até a próxima.